queridos tripais. Hoje nós vamos entender um outro grupo de animais, os vertebrados, né? Até agora a gente já tinha trabalhado a questão dos animais invertebrados, né? Ou seja, sem coluna vertebral. Eles recebem esse nome, grupo de vertebrados, porque eles possuem uma coluna que nos mantém eretos, eles dão sustentação ao corpo. Mas vamos entender um pouquinho mais a respeito desse grupo. Então, os vertebrados. O que tem essas características, né, do reino animal? Então, eu separei para vocês que eles possuem 5 grandes grupos, né? Eles pertencem ao grupo dos cordatos, ou seja, eles têm uma notocorda, que quando eles estão sendo gerados, eles apresentam essa membranazinha que vai dar origem à coluna vertebral. Então, se você pegar uma ultrassom de uma mãe, né, de uma mulher, bem no iníciozinho da gestação, ou de um elefante, né, por exemplo, ela está lá com aquele mesmo período gestacional, você não consegue diferenciar só olhando pelo ultrassom quem é o bebê, né, humano e quem é o elefante, porque a estruturazinha da notocórdia, ou seja, aquela colunazinha que vai ter origem, é muito parecido. Lógico que com o passar da gestação, vai se desenvolvendo as características específicas de cada grupo. Então, os grupos são peixes, répteis, aves, anfíbios, né? 4 grupos, perdão. E elas têm essa característica bem específica, cada um. Então, nós vamos entender um pouquinho a respeito de cada um deles. Os vertebrados são animais que apresentam coluna vertebral. Nós, seres humanos, também pertencemos ao grupo dos vertebrados. Na história da evolução dos vertebrados, provavelmente os peixes surgiram primeiro. Então vieram os anfíbios, répteis, depois e a partir deste, aves e mamíferos. Então a sequência da evolução é peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Nós somos o topo da evolução. Nós viemos bem depois dessas origem desses outros animais, certo? Então, tudo começou, provavelmente, como diz aí, na água. Características gerais. Os vertebrados são encontrados no meio aquático, terrestre e aéreo, ou seja, a gente domina a questão de todos os ambientes da Terra. O esqueleto tem um papel muito importante na vida dos vertebrados. Ele é interno e é formado por ossos e ou cartilagens, né? Ou seja, ele pode ser resistente, bem, né, rígido, como a nossa coluna, mas também apresentar cartilagens. Ou pode ser que nem alguns peixes que, ao invés de ter a questão da coluna mesmo, do osso, né, do peixe ósseo, ele vai ser cartilaginoso, como, por exemplo, o tubarão, gente. O tubarão, ele tem aquela imponência, ele é bem grande, mas o esqueleto dele é cartilaginoso, certo? Serve também como suporte da musculatura e é bem responsável pela locomoção, além da sustentação do corpo, né? Ela vai promover essa sustentação. Aí ela tem 5 classes, são 4 grupos e 5 classes, né? A questão dos peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos que são divididos em alguns subgrupos, certo? Por isso que diz 5. Os peixes. Os peixes, gente, como a gente já havia dito, eles foram os primeiros vertebrados a surgir com essas características de realmente ter um formato mais definido do corpo, né? E com essa sustentação. E aí vamos às características gerais. Os peixes são a maior classe dos vertebrados, possuem 24 mil espécies no mundo. Só na nossa Amazônia tem 3 mil espécies. Então, é peixe que não se acaba. Tem bem pequenos, como tem essa imagem aí, ó, do tamanho do dedinho, assim, na cabeça do dedo, né, dessa pessoa que tirou essa foto. E até um tubarão, né, que tem essa característica. Que ó, esse bem pequenininho chama-se pantaca, pigameia, menor peixe do mundo com apenas 1 centímetro. O tubarão-baleia é o maior peixe do mundo que pode chegar até 18 metros de comprimento. Os peixes, o termo peixe é usado popularmente para designar um grupo informal que reúne craniados aquáticos e que respiram, tipicamente por membranas. São os peixes, né? Eles podem ser agnatos, que tem mandíbula, aquele peixe que tem aquela boca bem grande, e os cartilaginosos, que são condrictes chamados, e os ósseos asteopericte ou sarcodídeo, né? Então, tem essa característica. Pode ser ósseo, cartilaginoso ou agnatos, que é sem mandíbula. O corpo do peixe. Ele tem um tubo digestório completo, a respiração por brânquia, há peixes pulmonados, né, que tem pulmões,
Bexiga natatória em peixes ósseos, né, que nós vamos ver a diferença. Gordura no fígado nos peixes cartilaginosos, que permite com que ele flutue mais, até porque água e óleo não se misturam. Circulação e excreção. Então, isso aí é a composição do corpo dos peixes. As adaptações para a vida aquática. Então, a gente não conseguiria, né, nós homens e mulheres, não conseguiríamos viver dentro da água eternamente. Então, ele vai ter algumas adaptações. Por que os peixes sobreviveram na água? Porque ele possui a linha lateral, capaz de detectar a direção e a velocidade da água, que permite também com que o peixe se localize a presença de presa ou predador que estejam próximos. Como? Ele tem uma sensibilidade, é como se fosse a nossa pele que fica sensível ao calor, ao frio. A linha lateral, né, ela faz esse diagnóstico das vibrações da água e permite com que eles percebam se tem uma presa, que eles podem se alimentar, ou virar uma presa, né, ser predados, né, se tem um predador próximo. Então, é uma das adaptações. Nos peixes ósseos surgiram as brânquias, né, ou melhor, em todos os peixes. E esses órgãos permitem as trocas de gases entre o sangue e o meio. Também foi fundamental. Além disso, a pele e as escamas do peixe diminuem o atrito, né, da água, garantindo que eles se locomovam, e tenham essa maior proteção. Então, a linha lateral, as escamas, né, a pele e as brânquias permitiram que os peixes vivessem na água. Aí a gente tem um desenho, né, de um peixe ósseo. Por quê? Porque ele tem esse opérculo, né, que é essa capinha bem pertinho do olho, e ela protege as brânquias. Então, ela tem a linha lateral, a nadadeira dorsal, que é em cima, a cauda, né, a anal, as pélvicas e a peitoral. Tudo isso para melhorar e facilitar a locomoção dos peixes, certo? E até a próxima aula, que a gente vai falar um pouco mais a respeito de outro grupo de vertebrados. Tchau!